Aê! E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Prazer, eu sou o Hugo, para quem não me conhece, estamos aí gravando esses vídeos para trocar umas ideias com vocês e contar alguns causos sobre a ciência e de vez em quando pode surgir algum outro assunto aleatório aí também no meio. Muito bem, pessoal. Estamos aqui hoje para contar uma história aqui que eu achei muito interessante. Eu estava lendo um livro, estava lendo aqui uma biografia do Louis Pasteur, para quem não conhece, né? Na verdade, dispensa comentários, né? A gente já provavelmente teve contato com ele, talvez não estudando, enfim, mas graças a ele, que foi um cientista francês, né? Que viveu ali ao longo do século XIX, nós temos enfim, vários processos e conhecimentos que são muito valiosos até hoje, como, por exemplo, a fermentação. Olha aí que beleza, quem gosta de Yakult, então, né? Deve ser muito grato aí ao Pasteur. Que mais? Toda aquela teoria da geração espontânea, né? Que o pessoal achava que se gerava vida a partir do nada. Enfim, o Pasteur ele foi um dos responsáveis por refutar essa teoria, comprovando tal, enfim, mostrando com experimentos. Toda a questão da asepsia, principalmente no contexto de evitar doenças, ele teve um papel muito importante nisso. E um dos pontos que, de fato, trouxe muita contribuição para a época, e claro, pensamos até hoje também, né? É que ele foi o primeiro a desenvolver uma vacina contra a raiva que, enfim, hoje é uma doença que a gente já sabe como curar com tranquilidade. Na época dele, era uma doença que matava, continua matando, né? Mas que, enfim, não se tinha cura e ele foi o primeiro a desenvolver uma vacina que, de fato, conseguia reverter aí a situação, né? Enfim, é um cientista de altíssimo nível que dispensa apresentações, alguém que a gente, de fato, tem muito a agradecer pelo seu trabalho, né? Mas não queria comentar sobre isso, eu queria comentar sobre um outro ponto, que é o seguinte: não sei se vocês sabiam, mas enfim, vocês podem até pesquisar por aí. Ele nasceu num vilarejo francês, lá no meio do nada, chamado Dole, mas ele, enfim, passou a sua infância numa outra cidade chamada Arbois. Arbois, na época em que ele se mudou para lá, por volta do ano de 1830, 1835, não muito mais do que isso, era um vilarejo que contava com aproximadamente 7 mil habitantes. Não sei se vocês são de cidade pequena, né? Mas eu até puxei aqui na Wikipedia algumas informações sobre a demografia brasileira e alguns municípios com o qual a gente pode fazer algum paralelo, né? Então, eu descobri aqui, por exemplo, que uma população de 7 mil habitantes seria equivalente hoje à população de uma cidade como, sei lá, estou procurando aqui, Santo Antônio do Pinhal, em São Paulo, Jambeiro também aqui em São Paulo, né, mas em lugares diferentes. Enfim, outros que eu nunca ouvi falar aqui, vocês podem procurar depois. Capetinga, em Minas Gerais, Padre Marcos, no Piauí, Lagoa Danta, no Rio Grande do Norte, etc. Inclusive, uma cidade aqui que me fez até lembrar de um ponto, que é a cidade de Renascença, no Paraná, que por sei lá, algum negócio totalmente aleatório, eu acabei lembrando que essa foi a cidade que faleceu o Gonzaguinha. Para quem não conhece, um cantor brasileiro, aí o Gonzaguinha, que faleceu em 91, faleceu nessa cidade aí em Renascença, se eu não me engano, num acidente. Mas, enfim, então imaginemos, ou melhor, já percebemos que o Pasteiro era, enfim, um rapaz de interior, né? Tava lá, tranquilo, não é que ele mesmo admitia que não é que fazia muito esforço e era de fato um aluno que se destacava, né? E de fato o pessoal falou, após concluir ali, é, ele estava lá na faixa dos seus 16 anos, então estava ali o equivalente ao ensino segundo grau, né? Enfim, é, e falaram para os pais dele, olha, para ele tem talento, hein? Um rapaz que tem talento e nós sugerimos que de fato ele vá para Paris, estudar em Paris. E de fato, os pais falaram: puxa, Paris, uma cidade de. Naquela época, deixa eu puxar até aqui a informação, mas Paris, naquela época, 1840, tinha uma população de quase 1 milhão de habitantes. E teve uma época aí que passou 1 milhão de habitantes a cidade de Paris. Então, imagina, você sai de uma cidade com
6 mil habitantes, 7 mil, e para uma cidade de 1 milhão, né? Que de fato poderia trazer uma certa preocupação para os pais. Mas o garoto falou: não, beleza, vamos lá, né? Eu topo, vamos lá tentar, né? E o que aconteceu? Aconteceu que ele refugou. Não sei se vocês já ouviram falar dessa expressão, mas ele, enfim, não aguentou a pressão, sentiu o baque. Se mudou para Paris e lá, de fato, começou a ter o quê? Começou a se sentir mal. Não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia estudar, que era o principal propósito dele. E por quê? Saudade. Saudade da família, saudade da rotina que tinha ao lado dos pais, das irmãs. E aí, de fato, não durou um mês em Paris, ele voltou para a cidade de Arbois. E aí fica aquela pergunta, né? Você fala, caraca, velho, mas e aí? O que aconteceu depois, né? Enfim, ele podia, por exemplo, ter ficado ali, né? Pô, realmente, acho que não é para mim, para Paris, não quero, não gosto, realmente não tenho talento para isso, né? E ficar com aquele negócio de não brinco mais. Falar, não, não brinco mais, né? Enfim, o que aconteceu? O fato é que, enfim, ele seguiu os seus estudos, foi, enfim, é, foi prosseguindo ali a sua carreira acadêmica lá enfim, no ensino no segundo grau. E aí, depois de algum tempo, sendo ali, percebendo o seu potencial, percebendo os seus gostos, o gosto pelo, enfim, pelo mundo acadêmico, e inspirado por alguns professores, inclusive um tal professor Donat, que era um professor que tinha acabado de vir para a cidade, é, enfim, após se formar na Escola Normal de Paris, ele falou: caramba, velho, professor bom, ele falava tão bem da universidade, do ensino, das salas de estudo, dos colegas. E ele falou: puxa, isso é para mim. E depois de 5 anos dessa primeira tentativa frustrada de ir para Paris, ele fala: não, vou tentar de novo. E de fato, enfim, dessa vez sabendo o que ele quer, sabendo que ele determinado, sabendo que a carreira que ele quer passa por estudar em Paris. E aí, nessa segunda vez, ele vai para Paris, tinha um exame preparatório para o exame como vestibular, né, para poder entrar na escola, e de fato ele passa no exame de admissão para a escola normal de Paris, a École Normale, como o pessoal fala lá na França, né? E, bom, a partir daí a gente sabe muito bem qual que é o caminho que ele trilhou, um caminho de fato de, enfim, percalços, sim, de drama, sim. Quem depois lê a biografia do Pasteur vai saber que de fato a vida dele não foi fácil. Mas, enfim, uma vida muito frutífera no campo científico, de fato, é, rendeu muito esse arriscar-se, esse sair aí mais uma vez, falar, não, vamos tentar de novo, né? Moral da história, né? Se a porta se fechar, às vezes a gente pode se dar, enfim, se deparar com algumas situações como essa, né? Uma porta, pô, a gente tem um plano bom pra caramba, fala, pô, valia a pena e deu errado, deu ruim, né? O que pode acontecer, né? O que a gente, enfim, qual que deve ser a nossa postura? Pô, se é aquilo mesmo que nós devemos seguir, tem que abrir no estilo Steven Seagal, cara. Não sei se vocês sabem, Steven Seagal, aquele ator de ação, que eu até brinco com o pessoal, que a maioria das propagandas dos filmes dele eu vejo ele chutando porta. Não é batendo em ninguém, é chutando porta. E de fato tem que abrir a porta no estilo Steven Seagal, né? Se a gente vê que o plano tem que ser por aí, abre a porta chutando, cara. Não tem o que questionar. Pasteur se preparou, chutou a porta, entrou em Paris e de Paris foi para o mundo. Beleza, pessoal? Muito bem. Essa era a história que eu queria contar hoje para vocês. Se você gostou, é, por favor, me avise, faça-me saber disso. E se você não gostou e tem sugestões, por favor, também mande aí pra gente, que a gente acolhe também, na medida do possível, também as sugestões de vocês. Tá bom, pessoal? Obrigado e até uma próxima. Valeu!